Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo à Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa terceira ministração do mês de novembro. O tema do mês é Dias de Elias, dias de vivermos o mover profético. Eu quero declarar o mover profético sobre a sua vida e sobre a sua família. O tema da nossa ministração de hoje é: o mover profético nos faz viver o impossível. Nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 6, verso 17 a 18. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, sempre nós vamos passar por lutas. Não há vitória sem batalhas. A Bíblia já nos adverte: no mundo teremos aflições. Ou seja, no mundo nós vamos ter que passar por guerras, por crises. Crises de todas as espécies, crises emocionais, crises conjugais, crises financeiras, crises ministeriais. Nós vamos passar por crises. Isso são guerras. E as guerras, elas não são para nos matar. É diante dessas guerras, dessas batalhas, que a gente vivencia o poder de Deus. A nossa fé, ela é exercitada à medida que nós vamos pelejando as batalhas que se colocam diante de nós. Se nós fugirmos da batalha, nós nunca vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós nunca vamos ter um testemunho para contar. Então, queridos, precisamos enfrentar as batalhas, porque somente diante da batalha nós conhecemos o poder do nosso Deus. Somente diante das batalhas nós vivemos o impossível. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto, que ali havia um período de crise. Havia uma crise, havia uma guerra instaurada. No verso 14 diz o seguinte: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Queridos, aqui havia uma crise, havia uma guerra, uma batalha travada. O povo de Israel estava em Samaria e os sírios cercaram toda a cidade com cavalos, com carros e com uma forte tropa. E ali se instaurou um desespero. E quando amanheceu o dia, a cidade estava cercada. O povo de Deus tinha se pego desprevenido, querido. Talvez assim tenha acontecido na sua vida nesse tempo. Talvez você não tenha se dado conta que o inimigo estava ao seu redor, que o inimigo estava entrando na tua casa, que o inimigo estava entrando no teu casamento, que o inimigo estava entrando na vida do teu filho. E quando você foi dar por conta, você estava cercado por todos os lados e você se encontrava sem saída. Quantas vezes nós nos encontramos, querido, em uma crise, em uma batalha que aos nossos olhos é sem saída, que aos nossos olhos é impossível de nós vencermos. Quando nós olhamos para nossas limitações, nós pensamos: eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que Ele é poderoso, você tem um Deus que é general de guerra, você tem um Deus que peleja as suas batalhas, você tem um Deus que vai adiante de você, não importa a crise, não importa a luta, a batalha que você esteja enfrentando, querido, você tem um Deus e esse Deus, Ele não vai te abandonar jamais, querido. Segundo ponto que nós visualizamos aqui é que houve um desespero. Houve um desespero. Assim como em nossas vidas, muitas vezes há um desespero quando a gente se encontra diante de uma batalha, que a gente se encontra sem saída. A gente pensa: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? Mas eu quero lhe dizer, vamos ler aqui o verso 15. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saiu. E eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Talvez você esteja na mesma situação agora do moço do profeta, desesperado, pensando: o que farei? Para onde eu vou? Que decisão
eu tomo. Talvez você esteja pensando agora no divórcio. Mas eu quero lhe dizer, querido, não procure a saída mais fácil. Não procure. A decisão que Deus tem para você é sempre a mais difícil. Porque nas decisões difíceis que nós vemos a glória de Deus. O moço se desesperou. Ele disse, ai meu Senhor, o que faremos? Ele se desesperou. Talvez você esteja em desespero agora, querido. Mas eu quero lhe dizer, Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Quando Gideão foi levantado para libertar o povo de Israel, ele se via como o menor de todas as tribos. Mas Deus disse assim, vai nessa tua força, homem valente. Como assim? Se ele se via o menor, Deus disse, vai nessa tua força. Sabe por quê? É na nossa fraqueza, querido, que Deus se faz presente, que Deus se faz forte. É na nossa fraqueza que nós somos aperfeiçoados. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E Deus te escolheu. Se você está passando pela prova, pela peleja, glorifique a Deus, dê aleluia, porque Deus vai te dar a vitória. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida. E se Deus está permitindo que você passe pela prova, é porque Ele quer te aperfeiçoar, é porque Ele quer te moldar no teu caráter, é porque Ele quer te fazer um homem, uma mulher de fé, querido, e porque Ele vai te usar. E você precisa ser aperfeiçoado para que Deus lhe use em sua plenitude, querido. Como Deus vai lhe usar se você não tem fé? E para ter fé é necessário, querido, passar por situações em que você vai aprender a confiar em Deus. É somente diante das batalhas da vida que nós aprendemos a confiar em Deus, quando as nossas forças já não são suficientes. E a gente entende que a gente tem um Deus que é por nós, que vai adiante de nós. Terceira lição que nós aprendemos nessa ministração: Deus sempre vai estar presente. No verso 16 diz o seguinte: Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Querido, maior é o teu Deus do que qualquer problema. Pare de dizer para Deus o quão grande é o teu problema. Pare de declarar para Deus quais são os teus problemas e começa a fazer uma declaração profética. Começa a declarar que teu Deus é maior que os teus problemas. Começa a declarar que teu Deus é maior do que a tua ansiedade. O teu Deus é maior do que a tua depressão. O teu Deus é maior do que a tua situação conjugal difícil. O teu Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Começa a declarar assim, querido. O meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é forte nas batalhas, o meu Deus vai me dar a vitória. Comece a fazer declarações proféticas, porque muitas vezes a nossa lamentação acaba soando aos ouvidos de Deus como murmuração. E murmuração afasta a mão de Deus. Mas quando nós glorificamos a Deus, quando nós agimos com fé, quando nós exaltamos a Deus, nós atraímos a mão de Deus para se mover ao nosso favor. O profeta Eliseu declarou para o seu servo, mais são os que estão conosco. O servo não via ninguém, o servo não via nada, porque ele estava olhando com olhos naturais. E você tem que aprender a olhar a fé com olhos espirituais, querido. Eu quero declarar que sobre a tua vida, querido, tem um Deus poderoso que te guarda todos os dias. Sobre a tua vida tem o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Sobre a tua vida tem anjos acampados te guardando. E muitas vezes Deus permite que a gente vá assim para a fornalha, mas Deus sempre vai nos livrar do fogo. Muitas das vezes Deus vai permitir sim que a gente vá para a cova do leão, mas Deus vai fechar a boca do leão, porque Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo, querido. Talvez você não esteja vendo agora nesse momento, mas Deus está te protegendo. Deus está te guardando, querido. Se Deus não tivesse guardado a minha vida, hoje eu não estaria aqui ministrando para vocês. Mas se eu fosse contar todos os livramentos que Deus deu para mim, eu passaria essa ministração só contando os livramentos que Deus já me deu. Por quê? Porque eu passei muitas vezes pela prova, mas todas as vezes o Senhor me livrou.
Eu quero dizer para você que essa prova que você está passando vai passar. Deus vai te dar vitória e o nome do Senhor será glorificado. Você vai ter testemunho para contar para os seus filhos, para os seus netos. Você vai ter testemunho para contar para os seus discípulos, porque Deus vai lhe dar a vitória e maior será a tua vitória, querido. Para cada dia de vergonha, Deus vai te dar dupla honra e Deus vai restituir 7 vezes mais tudo aquilo que o inimigo roubou na tua vida, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia, tome posse dessa palavra, querido. Deus está presente na tua vida, Ele não te abandonou, Ele está do teu lado, Ele está te segurando pela mão, querido. Ele não diz na sua palavra que nós nunca vamos passar pelo vale da morte, Ele não nos promete isso, mas Deus nos promete que todas as vezes que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, e eu quero dizer para você que Ele está contigo, e Ele vai te dar vitória, Ele vai fazer você viver o impossível. Qual é o teu impossível? Qual é o teu impossível? Eu quero te dizer que não é impossível para o teu Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Quarta lição que nós aprendemos com essa ministração. Deus abre nossos olhos espirituais, querido. No verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Queridos, Deus abriu os olhos espirituais do moço do profeta. E ele viu que ao redor deles haviam carros de fogos, haviam anjos que estavam com eles, que eles não estavam só, querido. Deus possa abrir nesse dia os teus olhos espirituais, que você possa ver a mão de Deus se movendo a teu favor, que você já possa contemplar, querido, o milagre chegando na tua vida. Não olhe para o hoje, não olhe para a circunstância, olhe para o futuro, olhe para a promessa, olhe para a tua bênção, olhe para a tua vitória. Já sonhe, já se programe para o dia da tua vitória, já declare o que tu vai fazer no dia da tua vitória, já se prepare para comemorar a tua vitória, pois a tua vitória está chegando. Está chegando. É tempo de celebrar a vitória. Deus mandou hoje ministrar essa palavra para você, para lhe dizer que o dia da tua vitória está chegando. Se prepare para celebrar, querido. Se prepare. Quarta lição que nós tomamos dessa ministração, 2 Reis, capítulo 6, verso 23. Assim fez o rei de Israel com os seus inimigos. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte do rei da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Queridos, nós temos que aprender o seguinte: nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a nossa alma. A nossa alma nós vamos vencer com jejum. É com jejum que nós vencemos a nossa alma, nossos desejos carnais. Com jejum e oração. Jesus já nos ensinou o caminho. Jesus jejuou por 40 dias para vencer a sua alma. Da mesma forma, nós temos que jejuar também para vencer a nossa alma. O diabo, o inimigo, nós vencemos com a palavra. Quando Jesus estava lá em jejum, o inimigo veio confrontá-lo e Jesus rebateu na palavra. Quando o inimigo vier lançar uma seta na tua cabeça, na tua mente, dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, declare, querido, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Vá na palavra, tome posse da palavra para a tua vida. E o terceiro inimigo é o mundo. O que são o mundo? São as situações que se levantam contra nós. São as pessoas que habitam nessa terra que muitas vezes são usadas pelo inimigo para nos afligir. E a gente tem que vencer o mal com o bem. O mundo a gente vence com amor. Quando as pessoas vêm armadas para nos atingir, a gente tem que rebater com amor. O rei de Samaria fez um grande banquete para os seus inimigos, tratou eles bem, eles foram embora e nunca mais fizeram guerra contra o povo de Israel, enquanto aquele rei foi vivo. Então, querido, aprenda a vencer os seus inimigos, aprenda a vencer a sua carne com jejum,
Aprenda a vencer o inimigo com a palavra e aprenda a vencer o mundo com amor. Permaneça firme, porque Deus está trazendo a tua vitória. Deus está mandando já um anjo, querido, trazer a resposta da tua oração. Creia, tome posse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você foi tocado por essa palavra hoje, querido, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Declara assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu sou falho e pecador e necessito da tua glória na minha vida. Senhor Jesus, eu quero viver o impossível. Me coloca a minha casa, Senhor, debaixo de um grande mover profético para viver o teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje é dia de nós apresentarmos diante de Deus os nossos pedidos de orações. E nós vamos orar e gerar no reino espiritual o nosso milagre, o impossível. Pai querido, Pai amado, te agradecemos e te glorificamos, pois Tu és um Deus do impossível, Pai. Nós queremos apresentar aqui, Pai, cada milagre, cada impossível aqui escrito, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor opera milagres, maravilhas e sinais. E não há nada difícil para o Senhor, Pai. Vem, Senhor, e acha graça diante do Teu povo, Pai. Concede, Senhor, aquilo que é o desejo do Teu coração, Pai. Aquilo que é o desejo do coração dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos agracia, Senhor, com a Tua bênção, que nos enriquece e que não traz consigo nenhum peso, Pai. Derrama cura, aquele que pede cura, Senhor. Derrama, Senhor, causa deferida, aqueles que estão com a causa na justiça, Pai. Derrama, Senhor, vitória para aqueles que estão diante de grandes batalhas, de pelejas, Senhor. Derrama restauração, Pai, para aqueles que estão, Pai, com uma situação difícil no seu casamento, Senhor. Derrama, Senhor, salvação, Pai, para aqueles lares que precisam de salvação, Pai. E que haja um grande mover da Tua parte, Senhor, para aqueles que colocaram seus parentes aqui, Senhor, para ir ao encontro com Deus, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha convencendo do pecado, da justiça e do juízo e guiando eles, Senhor, para Teu encontro verdadeiro contigo, Senhor. E que a vida deles seja transformada, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Se você fez esse concerto com Deus hoje, eu queria que você acessasse o nosso link na descrição, preencher esse formulário que a nossa equipe de consolidação vai entrar em contato com você. Deus abençoe você e toda a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação com o doce e poderoso Espírito Santo de Deus seja com você e com sua casa. Até a próxima conexão de Casa em Casa.